O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da decisão a respeito da morte de Jesus. E segundo o Evangelho de São João, na ótica de São João, a morte de Jesus vai se dar sobretudo por causa da ressurreição de Lázaro. Esse sinal que Jesus realizou, esse milagre tão grande, onde o próprio Evangelho diz: por causa disso, muitos acreditavam em Jesus e abandonavam os judeus. Portanto, Jesus, ao trazer, reavivar da morte seu amigo Lázaro, acaba encaminhando a sua própria vida para a morte. A primeira leitura que nós escutamos do profeta Ezequiel são a respeito das promessas da vinda do Messias e das promessas de Deus para o povo como um todo. Então, nós estamos lendo Ezequiel 37, a partir do versículo 21, quando vai falando então que Deus quer reunir o seu povo disperso, e tem aqui algumas imagens bonitas daquilo que Deus quer fazer pelo povo e por cada um de nós. Primeiro vai falando então da formação de um povo: farei deles uma nação única, no versículo 22. Deus que vai buscando os dispersos para formar um povo. Essa nação aqui é uma grande imagem espiritual da igreja, do povo que se reúne. Por isso, no versículo 23, um fruto disso: não se mancharão mais com seus ídolos. O final da idolatria, ter um único Deus. Versículo 24: meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá um só pastor. Aqui fala do reinado, de Jesus. Habitarão, versículo 25. Traz um pouquinho de água para mim, filho, faz favor. Habitarão no país que dei ao meu servo Jacó, onde morarão, ali habitarão para sempre, com seus filhos e netos. É a imagem da estabilidade da vida. A pessoa que verdadeiramente serve a Deus e vive em Deus, ela tem estabilidade nas coisas. Olha que linda essa palavra. Habitarão. O povo de Israel sempre foi muito peregrino, sempre viveu de um lado para o outro, entre altos e baixos, tem e perde, conquista e perde de novo.
Então esse habitar para sempre. Versículo 26, a promessa da aliança: farei com eles uma aliança de paz, aliança eterna, os estabelecerei e multiplicarei. E aí tem uma promessa: e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. O povo aqui nessa época vivia sem o templo, nem igreja eles tinham mais, vamos dizer assim, por causa das suas tragédias e das suas infidelidades. Versículo 27, minha morada estará junto deles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E o versículo 28, e assim todos saberão que eu, o Senhor, santifico o meu povo, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. E o grande santuário de Deus na terra é o próprio Cristo. Jesus é a plenitude da divindade. E aí nós temos o Evangelho então, já que estamos falando de santuário, estamos falando de templo, por que eles têm tanto medo de Jesus? O Evangelho de São João vai nos revelar aqui então. Diz lá, nós estamos no capítulo 11, a partir do versículo 45. Muitos viram o que Jesus fizera e creram nele, a ressurreição de Lázaro. Outros foram então fofocar, alguns porém foram ter com os fariseus e contaram tudo que Jesus tinha feito. E aí vem então a reunião desses homens, poderosos, ricos e religiosos. Esses são os fariseus, o conselho. O que faremos? Bom, o que faremos? O Evangelho acabou de dizer o que as pessoas faziam. As pessoas acreditavam nele. Olha só que interessante. Esses homens intuíram uma coisa que acontece quando a gente se aproxima de Deus. Fala comigo, prejuízo. Só quem está vivo, abre a boca e fala, prejuízo. Muitas pessoas se aproximam de Deus e intuem o prejuízo. Fala para quem está do seu lado, Deus dá prejuízo. Só quem está vivo, fala para quem está do seu lado, Deus dá prejuízo. Irmãos e irmãs, muitos creram nele. O conselho, o sinédrio, os fariseus se reúnem e dizem assim: o que nós vamos fazer com esse homem? Se a gente deixar solto, vivo, ele vai continuar fazendo esses sinais. E muitos vão acreditar nele. Esse ainda não é o problema para eles. Porque eles não têm como negar que Lázaro está vivo. Tem como negar que Lázaro está vivo? Então eles também creem que Lázaro está vivo. Então o problema ali não é a fé, o problema é o prejuízo. Qual que é a próxima fala? O que está escrito ali? E virão os romanos e destruirão o nosso templo, o templo de Jerusalém, e destruirão a nossa nação. Portanto, ele vai nos dar prejuízo. Porque o que acontecia no templo de Jerusalém? Junto com os cultos, as celebrações e tudo mais. O que acontecia lá? Os sacrifícios. Não é assim? José e Maria foram ao templo apresentar o menino Jesus e ofereceram o sacrifício dos pobres, um par de rolinhas de passarinho. Mas tinha também o sacrifício dos bois, dos carneiros, o sacrifício da Páscoa, onde todos subiam. Diz lá que está todo mundo na expectativa, será que Jesus vem para a Páscoa desse ano? Foram se purificar e oferecer os seus sacrifícios. Muito bem, quem é que vendia os bois e os carneiros que poderiam ser sacrificados dentro do templo? Os saduceus e os fariseus. Quem é que vendia para o templo o trigo, a farinha para fazer os pães da propiciação que todo mundo tinha que levar? Os saduceus e os fariseus. Portanto, o que eles intuíram? Eles não discutiram se Lázaro está vivo ou não, se isso é milagre ou não, porque isso é óbvio. Eles intuíram isso aqui olhando para mim. O prejuízo. Eles não querem Jesus porque eles querem o dinheiro, o status. Destruirão o nosso templo. Os romanos não vão gostar disso aí. Vão destruir o nosso templo. E vão destruir a nação enquanto costumes. Então, o apego àquelas tradições da nossa vida. Aquelas tradições que não tem nada a ver com Deus, mas que a gente mistura com Deus. Não é verdade? Como, por exemplo, bacalhau na Sexta-feira Santa.
Eu não sei quem, quer dizer, eu sei quem inventou isso. Foi o diabo, foi o demônio que inventou isso. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito isso no catecismo da igreja? Onde é que está escrito isso no direito canônico? Onde é que está escrito isso em qualquer lugar? Quem foi que inventou bacalhoada ou peixarada? Porque no preço que está as coisas você não vai comprar bacalhau, né? Mas você vai fazer aquele peixe com arrozinho branco, um fiozinho de azeite em cima, com um cremezinho de milho, que já pede um sorvetinho de creme, isso não vai abrir um vinho? Que aí vem aquelas tias do interior de São Paulo para infernizar a vida, todo mundo entra, fica aí, não vai embora nunca mais. Quem foi que inventou isso, meu irmão? A safadeza do peixe, do bacalhau. Quem foi que inventou? É safadeza, não tem outro nome. Ai, mas até padre fulano ia na casa da minha mãe antigamente para comer. Mas ele era safado também. Deve estar no purgatório até hoje, arrotando peixe. Vai ser o último a sair de lá. São as nossas tradições e as pessoas intuem, porque o ser humano não é burro. Você tem cara de burro, mas você não é. Fala para quem está assistindo, você só tem a cara de besta, bobo, lesão, simprona, você não engana ninguém. Olha esse bafo de peixe que você tem da Sexta-feira Santa do ano passado, você não engana ninguém. O ser humano intui que Deus dá prejuízo. É por isso que muita gente não chega perto dele. E é por isso que muita gente diz que o quer, mas quer do jeito que inventou, porque Deus dá prejuízo. A gente intui que se a gente começar a andar com Deus, nós vamos tomar prejuízo no bolso, prejuízo em perder uma amizade, prejuízo na autoimagem, o que vão falar de mim. Quantas pessoas chegaram tão pertinho de Jesus, deu um trabalho danado para levar ele perto de Jesus, mas chegou lá, pertinho de Jesus, mas aí ele intuiu o prejuízo. Ah, mas se a gente começar a rezar muito daqui uns dias... A pessoa intui o sacrifício, ela intui a renúncia, não é coitadinho não, é mais perto que você, meu irmão. De longe o ser humano fareja o que tem que renunciar, sabe antes de você o que tem que mudar lá dentro, e entende isso como prejuízo. Tem gente que precisar abrir mão do cigarro, aquilo para ele é um prejuízo. Não. Tem gente que se precisar abrir mão de algum comportamento, aquilo é um grande prejuízo. Então olha só, ninguém está questionando se o Lázaro está vivo ou está morto, porque é inquestionável. O ponto deles foi o apego, o amor ao templo e às suas próprias tradições de judeus, de nação. Mas no fundo disso e junto com isso, esse templo dava muito dinheiro. E aqui está a grande pedra de tropeço do ser humano em muitas coisas. Muitas coisas. Tempos atrás me aconteceu de novo. Eu entendo, porque a gente cria uns paradigmas, uns bloqueios mentais e por isso sofre e não desfruta certas coisas. Mas a pessoa partilhava assim comigo: ah, padre, porque nem lembro direito se o sonho era fazer acampamento ou trabalhar no acampamento. Era mais ou menos por aí a coisa, era uma dessas duas coisas. Falei, nossa, mas nunca? É, porque nunca deu certo por causa de questão de trabalho. Falei, mesmo? Falei, mas você trabalha com o quê? O que você faz? A pessoa me explicou a função lá que faz na vida, lá, o lugar onde trabalha. E falei, mas não tem como você negociar, sei lá, as férias bem antes? Tem que ter jeito, não é possível que não tem jeito. Algum jeito tem que ter jeito, né? Ah, não, mas aí só se eu trocasse, pagasse para alguém ficar no meu lugar. Falei, desculpa, mas assim, do quase nada, muito pouco que eu te conheço, você não ganha salário de médico, de juiz, sabe? Esse povo que ganha R$1.500 por dia, R$2.000 por dia. Acho que não é teu caso. Se você tem, você que usou, não fui eu, a palavra sonho, junto com precisava muito, paga alguém para ficar no seu lugar então. Negocia antes, ou seja, toma um prejuízo e realiza o teu sonho, o teu eu queria tanto. Ah não, né pai, mas aí fica muito caro.
Falei, aí fica muito caro, o botijão de gás está caro, gasolina está caro, carteira de motorista para tirar está caro, consulta em Umuarama não é barato, é caro. Mas é um paradigma mental dentro da pessoa, que Deus não pode dar prejuízo. Ela tem um sonho, a pessoa, ela está precisando muito, palavras dela, não minha, quem diagnosticou isso para ela foi ela, não fui eu. Mas junto com isso, gente, todos nós, faz assim comigo, igual aqueles nariz de perdigueiro, faz assim comigo, a gente intui que vai mexer no bolso. Ela morre sonhando, morre precisando muito, mas ninguém mexe no meu bolso. A não ser que seja Deus, para Deus, aí não pode. Porque se for para qualquer outra coisa, até mexe no bolso. Não é verdade isso? Mas veja, esse prejuízo não é só, muitas vezes mas não é só o dinheiro. São tantas outras perdas da vida que a gente de longe faz o quê? Vamos lá, só quem está vivo. A gente fareja que vai custar alguma coisa e pula fora. E mata Jesus. Essa é a morte de Cristo histórica. Foi morto mesmo. Mas nem você nem eu hoje podemos matar Jesus com uma lança, com um prego, com um martelo, com um chicote. Mas é a grande morte espiritual de Cristo dentro de nós. A gente quer andar com Deus, mas a gente vai o quê? Intuindo o que tem que renunciar, intuindo o que tem que abandonar, intuindo o que vai ter que ficar para trás, ou quem vai ficar para trás, e aí, melhor que ele morra. E morre, meu irmão. Você quer matar Jesus, você mata. Muita gente matou Jesus e ficou com o templo, ficou com o dinheiro, ficou com aquela boca para beijar, ficou com aqueles amigos para dividir cerveja, ficou com aquelas amigas para fazer fofoca, falar mal de todo mundo. Ficou, quer ficar, fica. Jesus não tirou o templo deles. Onde é que está Deus ali na leitura para falar: epa, ninguém vai me matar não, está achando que São Miguel, vem cá, taca fogo, é o templo que você quer? Então você vai ver se você vai ter o templo. Bum! Não, meu irmão, isso é coisa de gente barraqueira, que faz exame de DNA no ratinho. Isso aí não é Deus, não é assim. Você quer o templo? Pega o templo. Ué. Meu irmão, Deus não arranca nada seu não, nem meu. Você acha que Deus arranca as coisas da gente? Deus vai arrancar o que seu? Não, você quer o templo, fica com o templo. Você quer a nação, o bacalhau, você quer os costumes do sempre foi assim, mas fica. Quem vai tirar? Quer morrer burro, ignorante? Mas vai. Ninguém vai tirar nada seu não, meu irmão. E ficaram com o templo. Ficaram com o templo. Um templo que nunca tinha feito e nunca fez, continuou sem fazer milagre nenhum, cura nenhuma e nunca mudou ninguém. Pega no Evangelho de João e você vai ver um pano de fundo muito sutil da secura espiritual do templo. Só acontecia coisa boa no templo quando Jesus ia. Uma vez por ano Jesus ia, aí tinha uma cura, né? Na porta do templo lá, a pecadora, a adúltera, a fogosa lá, mexia com os homens dos outros, muda de vida. Só quando Jesus ia, uma vez por ano, algo de bom acontecia naquele templo, porque era um deserto espiritual. Era um deserto, nada de divino acontecia dentro daquele templo, na ausência de Jesus. E eles optaram por continuar assim, porque dá lucro. Continuar assim, porque é costume nosso ser assim. Veja, meus irmãos, os nossos apegos nos afundam. E você e eu não somos burros, nós somos apegados, nós gostamos. A gente gosta do medo, gosta da jacuzice, gosta da timidez, gosta da preguiça. A gente gosta das coisas mal feitas, a gente gosta de ser pela metade, a gente gosta e se sente inseguro em não ser mais daquele jeito. A gente prefere daquele jeito, a gente às vezes prefere a dor, prefere o desconforto. Você não conhece gente que já não falou, mas por que você não vai no médico tratar isso aí? Porque a pessoa prefere reclamar, ela prefere sentir aquela dor do que correr o risco de qualquer outra coisa. Você não tem gente, você fala assim, velho então, meu Deus do céu, nossa como velho dá trabalho, né gente?
Ó, por isso que a gente tem que adquirir virtude, sabedoria, flexibilidade, enquanto é mais novo, que depois que fica velho, misericórdia. Então os velhos terrível demais. Ainda fala assim: ah, padre, todo mundo lá em casa fala, vó, mãe, amor, bem, aí, tanto faz, porque tem uns homens também que sangue do cordeiro. Gente, como são difíceis. E o cara, não, padre, inclusive todo mundo fala, minha mulher fala, o filho fala, o neto fala, doutor fulano, não sei se o senhor conhece o doutor fulano. Doutor fulano, não, desculpa, doutor, esqueci o nome dele. Falar, esse eu conheço, o esqueci o nome dele, sei bem quem é, né? Já falou, vai lá, faz uma consulta. Tem que ver se remédio que você toma, faz 30 anos que você toma esse remédio, não curta, já deve ter mudado todos os miligramas desse remédio, vai lá fazer, troca a lente desse óculos. Vai lá, faz uns pilates lá, 1 mês, 2 meses que você faz, essa coluna volta para o lugar, você para de rastejar, para de entrevar, vai pegar um rodinho, entreva. E a pessoa confessa que todo mundo está falando para ele. Mas é o apego. É o gosto pela coisa. A gente vai ficando entrevado, engessado na vida como aqueles homens. Nem terem visto o Lázaro sair de um túmulo 4 dias depois, conseguiu tirar o apego. Intuíram mudança. Intuíram uma mudança, intuíram uma novidade, intuíram um sacrifício, intuíram um prejuízo. Sim, se eles deixassem Jesus vivo, é muito possível que talvez Roma viesse e quisesse destruir aquele templo por medo de Jesus. Enfim, não importa. Intuíram e por isso não deram o passo. Que coisa mais triste. E aí ficaram com tudo que não quiseram renunciar. Deus não vai tirar, mas ficaram sem a graça, ficaram sem a unção do Espírito Santo, ficaram sem nada. E ficaram ali patinando neles mesmos, nas suas próprias maldades, no seu próprio vazio, na sua própria amargura, ficaram. Portanto, irmãos e irmãs, nós estamos chegando no fim quase de uma quaresma, que é tempo de conversão, tempo de mudança, e a gente intui o que tem que mudar, e muitos refugam. Nem vou, porque depois eu estou até vendo, eu vou sentir uma canseira. Não vou prometer nada para Deus esse ano não, padre. Vou prometer nada para Deus esse ano não, porque 40 dias não é 4 dias, o senhor sabe, né? Então assim, depois chega lá pelo meio da quaresma, bate um desânimo na gente, então é melhor nem prometer nada para Deus. Você acredita que tem gente... Eu acho engraçado, de verdade mesmo, eu acho engraçado. Você sentar para ouvir uma confissão, entra uns... E você ouvir, mas não é de 1 ou de 2. Esse ano eu fiquei impressionado com isso. Com um tanto de gente falando a mesma coisa. Esse ano eu não prometi nada para Deus. Prometi nada para Deus porque eu sei que depois vai me bater uma leseira, vai me bater um desânimo. Depois a gente não consegue fazer as coisas direito. E eu sou assim, sabe, padre? Se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Essa jumenta, esse animal, ele se crê humilde. A pessoa que fala isso, ela se crê uma pessoa humilde. Não, é o cúmulo da vaidade. Ou eu dou um show nessa quaresma e boto São Maximiliano, Nossa Senhora, São José, São Miguel no bolso, ou eu nem vou. Só que a pessoa, esse animal desse homem, essa jumenta dessa mulher, ela se crê uma pessoa humilde, na dela. Mentira, é o cúmulo da vaidade, é o cúmulo da soberba, é o cúmulo do ego. Primeiro, eu não posso entrar em nada que me cause desânimo ou dor, porque o bebê aqui não vai dar conta de sofrer. Segundo, vai que eu erro. O meu ego, a minha vaidade não tolera não ser perfeito. Entende isso? Eu vou até virar de costas para você ficar à vontade. Cutuca alguém aí e fala assim: o padre te achou, hein? Eu achava que você era santinha, santinho. Misericórdia, saiu o demônio. Não sento mais do seu lado não, pode falar aí, fica à vontade. Não quero constranger ninguém. Bate na tua própria cara e fala assim: eu não engano ninguém mais não. Para de se enganar, Maria Augusta. Para com essa historinha. Você engana nem o que você engana. Meus irmãos,
Até quando a gente vai intuir, porque a gente não é burro, a dor, o sacrifício, a renúncia, o preço, o funil, e não vamos dar o passo da vida? Essa foi a escolha dos fariseus. Ficaram com o seu templo, ficaram com as suas coisas, porque tem uma ideia muito errada de Deus. E sim, quando Jesus entra na nossa vida, a gente toma alguns prejuízos, sim. Toma, porque senão a gente não cresce na virtude. Toma, porque senão a gente não cresce na santidade. Então eu não sei onde foi que você arrumou esse Jesus tão docinho de coco assim. Eu não sei onde você arrumou. Porque na Bíblia você não acha ele. Porque na história dos santos você não acha ele. Porque na vida de quem de fato vale a pena ser escutado, seguido e convivido, se é que existe essa palavra, escutado, seguido e convivido, conviver, você não vai achar esse Jesus. Não acha, ele não existe, esse Jesus. Eu não sei onde você arrumou isso aí. Onde é que os fariseus arrumaram um Messias, um Cristo, um Jesus que iria manter de pé aquele templo seco? Onde você achou que Jesus não ia mexer nisso? E o ser humano intui, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, meus irmãos. Nós temos uma luz na nossa razão do Espírito Santo. Por mais no pecado que a pessoa esteja, ela tem isso dentro dela, porque a gente não é bicho. Por mais que vive igual a um, a pessoa ela é imagem e semelhança de Deus. Então a gente cheira longe aquilo que Deus vai pedir, a gente cheira longe aquilo que não dá para continuar levando junto. E aí a gente faz uma escolha, aí a gente toma uma decisão, aí a gente faz um passo na vida, ou não faz. E os fariseus não fizeram, não deram esse passo, e isso custa Jesus. Não pode custar o templo, não pode custar os costumes, mas pode custar Jesus. É aqui que está a morte de Cristo. Quando a gente olha para Jesus e diz assim: Senhor, é verdade, eu acredito, está tudo certo, quem sou eu para questionar? Mas dentro do meu coração o Senhor não vale. Esse é o ponto. Você acha que alguém que não vem na missa duvida da missa? Talvez você convive com pessoas que você fala assim: não, padre, acho que meu irmão, minha irmã, a maioria das pessoas são profundamente ignorantes, lesa, toscas, não conseguem interpretar um texto. Você acha que o teu filho que foi para a faculdade, a tua menina que está lá na faculdade, agora começa com umas conversas besta, não, padre, porque agora eles vão ficando mais racional, sabe nem fazer uma redação, analfabeto funcional, você sabe disso. Agora baixou nele um filósofo, um teórico. Pode ser besta. Você acha que o teu marido tem capacidade de argumentar alguma coisa, só nem falar? Você acha que as tuas amigas, tuas cunhadas, não vêm numa missa porque não crê na missa? Ela não é capaz de explicar nada. Se eu falar assim para ela na Bíblia: ó, acha para mim, você tem 5 minutos para achar, hein? Vou te dar 5 minutos, são 300 segundos. Acha para mim. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Se você achar, eu dou o dinheiro todinho da festa para você. Vai, 5 minutos para achar. Morre pobre. Se brincar, não percebe nem que a Bíblia está de ponta cabeça. Não é verdade? Eu lembro uma vez, foi aqui no Piquiri. Eu fui pregar no grupo de oração. Aí deu bastante gente até e tal. Gente, tinha uma pessoa que folhava essa Bíblia, e eu já estava começando a ler o texto, o povo tudo quieto, e aquele barulho de folha, aquilo para dar um nervo na gente, né? Eu vou ajudar essa criatura, porque não é possível, já estão terminando lá o texto, e a pessoa... Gente, foi aqui, né, na ala menor da igreja, então tinha os bancos, o banco esconde um pouco, né? Você vê que a pessoa está mexendo, mas você não chega a ver a Bíblia. E eu aqui, vai lendo, todo mundo agora vai ler o versículo tal para o padre. Eu falei: enquanto lê o versículo tal, eu dou um passinho, vou ali e ajudo, terminando. Não é possível, né? A Bíblia está de ponta cabeça, gente, no colo da pessoa, a pessoa foi para cá, foi para lá. Eu falei: então não vai achar, né? Então não. Aí ficou difícil de achar, né? Eu falei: vira a Bíblia, deixa o padre acha para você. A 700 páginas de distância. Meu irmão, sabe nada não. A pessoa acha que a pessoa não vem na missa porque ela... é porque ela intui o sacrifício e conclui: Jesus, a missa é tudo que o padre fala mesmo. Quem sou eu para discutir a teologia sacramental? É que eu acho que o Senhor não vale o meu sono, o Senhor não vale o churrasco,
O senhor não vale o Porto Camargo, não vale. O senhor é um amor, mas entre o senhor e uma varinha de pescar, debaixo de um sol, que vai me fritar, e daqueles porvinhos, aqueles borrachudinhos que vai comendo aqui atrás da orelha, a pessoa fica assim, né? Eu sinto muito, Jesus, o senhor não vale a vara de pescar. A pessoa intui e conclui. Isso é uma liberdade humana. A pessoa intui e conclui que daí não pode mais isso, deveria ser de determinada forma. E você que tem filho, fica muito esperto. Ah, padre, adolescente, né? O senhor sabe como é, sei. Adolescente também intui e conclui. Não é porque é adolescente, não. Não é porque é adolescente. Está ouvindo aí as duas? Ai, padre, porque é adolescente, né? Essa idade. É por isso que o mundo está afundando. Um é porque é adolescente, nessa idade o senhor sabe. Outro porque é jovem, nessa idade o senhor sabe. Outro é porque é perto da menopausa, o senhor sabe, né? É porque criança, o senhor sabe. É porque idoso, mas gente, sobrou o que para Jesus aí? Sobrou nada, né? Porque é criança, você sabe, né? Velho, você sabe, né? Esse pessoal meia idade, né, padre, 35 a 45, o senhor sabe, né? Mas aí... é porque todo mundo intui e conclui. Todo mundo intui e conclui. Está para nascer um ateu, ateu mesmo. Na sua casa não tem nenhum. Está para nascer um herege, herege mesmo. Tua casa não tem nenhum. Nós estamos rodeados de pessoas que são como nós. Intui, fareja e conclui se Cristo vale ou não vale o templo, ou seja lá o que for, e toma a sua decisão. Esse é o mistério da Semana Santa. Quem vocês querem que eu solte? E eles insuflaram o povo para gritar Barrabás. Por quê? Intuíram e concluíram se Jesus valia, não valia, e escolheram o que queriam. E nós todos vivemos diariamente, meus irmãos, todos nós, eu, você, todos nós, todos os dias, vivemos isso. Todos os dias a gente intui o que custa e conclui se quer, em relação a qualquer coisa. A casa limpa, o almoço bem feito, pagar as contas, emagrecer, fazer um concurso, se reconciliar com alguém, vir à missa, sair do pecado. Todo mundo intui e conclui naquilo que valoriza. E a graça de Deus, o caminho da santidade, é justamente para que ao intuir a gente possa concluir diferente, né? Deus não diz, não, fica tranquilo, ninguém vai derrubar o templo, não. Eles iam derrubar o templo vai cair 10 anos depois aí, mais ou menos, da morte de Jesus, o templo vai ser destruído. Veja, os perigos, às vezes, os custos que a gente intui, eles estão corretos, é a conclusão que pode estar errada. O que é que de fato vale? O que de fato importa? E isso você e eu vivemos todos os dias. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos, já quase no fim dessa quaresma, que Deus nos dê a graça de concluir diferente e de entender quanto vale Jesus e escolhermos da maneira correta as coisas que nós vamos abandonar ou não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.